Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais de história desse nosso Brasil. Eu estou falando aqui sobre o Rio de Janeiro, a grande cidade do Rio de Janeiro. E nós vamos dividir isso em 3 partes, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a história da cidade do Rio de Janeiro, que foi muito importante na história do Brasil. Então, hoje nós vamos falar sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Antes de... Antes de mais nada, vou pedir para vocês, divulguem o canal, assina o nosso canal, dê o seu joinha. Isso é muito importante para que a gente possa crescer o canal aqui no YouTube, não é? Para que você possa ajudar a gente aqui a ampliar esse conhecimento aí da história do Brasil, que é tão importante, né? Vamos lá? Vamos conhecer o Rio de Janeiro. A transferência da corte portuguesa para o Brasil foi um episódio da história de Portugal e da história brasileira, em que a família real portuguesa e sua corte de nobres vieram com servos, empregados, e trouxeram biblioteca com 60 mil volumes em livros e se instalaram no Rio de Janeiro. O Brasil ali então entre 1808 1821 teve então o início de um período onde perto de aproximadamente 420 pessoas vieram a frequentar exatamente as terras brasileiras. A corte portuguesa se transferia para o Rio de Janeiro. Sabia? A vinda da corte portuguesa, então, marcaria de maneira profunda a cidade, que então era convertida do centro de decisão do Império Português. Debilitado ali nas guerras napoleônicas, após então a abertura dos portos aqui no Brasil, tornou-se proeminente centro comercial. A cidade do Rio de Janeiro passava então de uma cidade colonial para uma cidade sede do Império Português. Após então a abertura dos portos, isso vai acontecer nos primeiros então anos ali, criados então diversos estabelecimentos de ensino, a Academia Militar, a Escola Real de Ciências e Artes, a Academia Imperial de Belas Artes, além então da Biblioteca Nacional, que vinha lá com 60 mil volumes, né? O maior acervo da América Latina na época em livros. Imagina o que era isso. O Jardim Botânico, o primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, entra então em circulação num período que foi aquilo da cidade, uma transformação da cidade imensa, né? Foi a única cidade no mundo a sediar um império que não estava na Europa. O Império Europeu fora da Europa. Rio de Janeiro. Foi a capital do Brasil de 1763 até 1960, quando então o governo se estabeleceu em Brasília. Mas ali, em 1808 até 1815, foi capital então do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é o Alentejo. Depois de Lisboa, passa o Tejo, o Alentejo, e ali era o Reino de Algarves, tá? Então, quando a gente diz isso oficialmente designado como Portugal, na época, então, Portugal era o Brasil era o Portugal.
Entre 1815 e 1821, então, essa sede passa a ser a cidade do Rio de Janeiro. E aí, olha só que interessante, vai se tornar o Império do Brasil. Foi então o Estado que existiu do século XIX, compreendia então 1825 até então a 1889 como Império do Brasil. Seu governo era uma monarquia constitucional parlamentarista, representativa, a ascensão do trono dos imperadores, então, o Dom Pedro I, e depois o seu filho, o Dom Pedro II, e quase chegamos na Princesa Isabel. Dava então à colônia, o reino do Brasil, o reino de Portugal, então se tornava um império português. Entre 1808 e 1889, isso então poderia ter sido o Império Português. Tudo bem, né? Então, quando então o príncipe regente de Portugal, o Dom João VI, reagiu à invasão napoleônica de Portugal e veio se estabelecer no governo do Rio de Janeiro, ele dava essa ideia, ele trazia essa ideia à baila, que era transformar o Brasil na sede de um império, transformar o Brasil num grande império, e neste império nós teríamos então a união do Portugal, Brasil e Algarves. Deu para entender? Bom, o Pedro I seria então o governante do Reino do Brasil, primeiro como regente e depois como imperador. Por isso o Império do Brasil. Deu para entender? Em 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro então proclama a independência do Brasil. E após liderar uma guerra bem sucedida contra o próprio reino do pai, foi aclamado então no dia 12 de outubro daquele mesmo ano como Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. O novo país era vasto, etnicamente diverso, porém muito pouco povoado. Então a capital, Rio de Janeiro, era a mais povoada. Após a independência, a cidade se torna a capital do Império do Brasil, enquanto a província enriquecia com a agricultura canavieira na região de Campos, principalmente então o cultivo do café no Vale do Paraíba. Ali em 1823, o Rio de Janeiro recebe o título de muito leal e heróica cidade, numa carta imperial ali do Dom Pedro I, e aos seus habitantes terem então apoiado então o príncipe regente na sua decisão de permanecer no Brasil, o famoso dia do fico. De modo, então, a separar a província da capital do Império. A cidade, então, foi convertida no ano de 1834 em um município neutro, passando, então, a província do Rio de Janeiro a ter, então, a Niterói como capital. Então, capital do Brasil, imperial, Rio de Janeiro. Capital do estado do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro, Niterói. Esse centro político do país, o Rio de Janeiro, concentrava então a vida política partidária do Império. Foi palco principal de movimentos abolicionistas, de movimentos republicanos, ali na metade do século XIX. Durante a República Velha, 1889-1930, numa decadência das áreas cafeeiras, o estado de Rio de Janeiro então perdia a força política. Para quem? Para o estado de São Paulo, para o estado de Minas Gerais. Mas isso é uma outra história. Hoje, falamos desse Rio de Janeiro imperial. Nós estamos em 3 aulas, aqui 3 colocações sobre a história do Rio de Janeiro. Vem para cá, assina o canal, passa para os amigos. Vamos aprender um pouco dessa história do Brasil. Um lugar e suas histórias. E hoje nós falamos do Rio de Janeiro. Até a próxima. Muito obrigado.